Olá a todos, a paz do Senhor. Eu venho neste momento trazer este vídeo aqui para você, para falar um pouco, a gente vai falar um pouco sobre a importância do jejum, a importância da gente jejuar nos tempos atuais e desde sempre, porque é importante a gente jejuar. Vou trazer um texto aqui bem inusitado, porque esse texto especificamente ele não fala nada, não cita nenhuma vez a palavra jejum, mas com o decorrer na leitura, com a minha explicação aqui, vocês vão entender como que o jejum está relacionado a isso. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 1. O título aqui do assunto desse texto é a queda do ser humano. É um texto bem conhecido, a maioria das pessoas conhece esse texto, até mesmo quem não é cristão sabe dessa história, já ouviu pelo menos alguma vez a citação dessa história. E diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos, e ambos conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, à tardinha ou ao entardecer, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém? Até aqui. Aqui é uma história muito simples, todo mundo sabe, é a história da queda do homem, de como o ser humano caiu. O único mandamento que o homem e a mulher tinham era de não comer um determinado fruto do jardim do Éden. E aí que é onde eu quero pegar o gancho do jejum. É como se Deus tivesse pedido para eles apenas um sacrifício, apenas um jejum simples de uma única fruta que era proibida, e eles não conseguiram. Vocês veem que a mulher ficou, no versículo 6 aqui fala: Então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Então ela desejou aquele alimento, ela cobiçou, e com isso ela acabou caindo em pecado, acabou falhando diante de Deus, e aí por conta disso toda a humanidade pereceu, né? A gente vê a degradação que a nossa humanidade está nos dias atuais, né? Tantas tragédias acontecendo, tantas crianças morrendo, tantas barbaridades atuais e das antigas, enfim, a gente vê que a maldade entrou no ser humano de uma tal forma, o mal entrou por conta deste pecado. Por quê? Por conta de um jejum não feito. Quem é cristão aqui deve entender isso, porque Jesus ensinou a gente deveria jejuar. E Jesus, o mais interessante de Cristo nisso tudo, é que Cristo ele nos ensina pelo exemplo. Ele não fez nada, ele não cobra nada de nós que ele não tenha feito aqui na Terra. Tanto que antes de Jesus Cristo iniciar o ministério, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para jejuar. E ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então ele teve fome. E aí, da mesma forma, o diabo veio diante dele. Da mesma forma, porque aqui em Gênesis 3, a serpente estava possuída por Satanás. Satanás estava falando com a mulher através da serpente. Então, da mesma forma que a serpente falou no paraíso
a mulher, ele veio para diante de Cristo no deserto para falar com Jesus, para tentar a Jesus, para tentar desviar Jesus do caminho de Deus, da missão que Deus tinha para que ele realizasse. Só que a gente vê o inverso, Jesus estava lá em consagração, em jejum, ele não estava comendo e o diabo ofereceu uma oportunidade de ele se alimentar, ele pediu para que Jesus transformasse as pedras em pães. Então Jesus também foi tentado na questão do alimento, ele foi tentado em todas as áreas possíveis do ser humano, nas três principais áreas, se eu não me engano, na área das finanças, na área da adoração a outros deuses, porque o diabo pediu para que ele adorasse a ele, mas enfim, e Jesus venceu em todas. Mas o que eu quero frisar com isso? Que quando a gente está em jejum, quando a gente se consagra, a gente se separa para Deus, a gente sacrifica um momento para Deus sem nos alimentarmos, nós somos fortalecidos contra as tentações do diabo, nós conseguimos ter força para vencer o pecado. E ainda mais, quando nós estamos em jejum, nós miramos as nossas armas espirituais para o inimigo, nós atacamos o reino espiritual, enfim, nós nos tornamos mais poderosos em Deus, porque o jejum é um tipo de humilhação, a gente está se humilhando diante de Deus. E quando nós nos humilhamos diante de Deus, a palavra de Deus fala que ao seu tempo ele nos exaltará. Então, se você é um cristão e você não está jejuando, eu quero dizer para você que dificilmente você está vivendo uma vida que agrade a Deus. Infelizmente, é muito difícil, porque é uma coisa que deve ser básica para todo cristão. E eu falo isso até com uma certa vergonha, porque eu demorei para aprender, para entender e para compreender isso. E hoje eu estou compreendendo muito mais. Eu venho falar isso aqui hoje porque eu sou uma pessoa que hoje jejuo muito mais, estou aprendendo, estou me desenvolvendo nessa área e quero cada vez mais me aprofundar. Fora que o jejum eu estou aprendendo que ele tem outros benefícios, mas isso não vem ao caso, porque os benefícios físicos que o jejum traz não vem ao caso. Nós que somos cristãos, nós jejuamos por causa de Deus, para agradar a Deus e para honrar a Deus, independente dos benefícios físicos que isso nos traz. Porque tem muita gente que hoje em dia jejua que nem sequer acredita em Deus e jejua pelos benefícios. Pasmem, quer você acredite ou não, tem pessoas que estão jejuando por conta de dieta, por conta de saúde física, saúde mental, porque o jejum nos traz também todos esses benefícios. Mas a gente deve jejuar principalmente para derrotar o inimigo, para lutar contra Satanás, para que nós nos posicionemos como verdadeiros soldados de Cristo, porque nós estamos numa guerra espiritual, irmãos. O que tem acontecido no Brasil, no nosso país, essas tragédias que estão acontecendo não são coisas à toa, não queira associar isso somente à maldade humana, isso também é espiritual. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Existem demônios atuando nas regiões celestiais nesse país, por isso que está acontecendo esses ataques nas escolas, por isso que tanta tragédia, tanta desgraça tem acontecido ao redor do mundo, porque o diabo está trabalhando, o diabo está furioso, o tempo dele está sendo limitado, irmãos. Jesus está às portas, Jesus está voltando e por conta disso o inimigo está furioso e está causando tanta tragédia. Onde já se viu matar crianças à base da machadinha? Quem imaginou isso? Com uma machadinha, um cara vai lá e mata um monte de criança, deixa mais um tanto ferida. Isso aí é terrível, irmãos, mas isso também é um prenúncio que Jesus está à porta, o inimigo está furioso e ele está tentando atacar as crianças. Não é normal isso. Teve esse ataque das crianças, teve aquele ataque àquela professora, se eu não me engano, de 71 anos. Sempre no meio das crianças, dos adolescentes, os nossos jovens estão sofrendo uma lavagem cerebral tão grande com essa questão desses ensinamentos aí, dessa ideologia perversa que a gente não pode nem ficar citando muito aqui, por conta que senão nós somos perseguidos, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Mas então, em nome de Jesus, irmãos, você que é cristão, você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, comece a jejuar. Jejue nem que seja 6 horas por dia durante uma semana,
ou um dia, você separar um dia por semana para jejuar, para se consagrar diante de Deus. Jejue pela sua nação, jejue pelo seu país, pela sua cidade, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pela escola dos seus filhos, porque a coisa tá feia, irmãos. E como vocês podem ver, o pecado entrou no mundo porque simplesmente um jejum não foi feito. Deus pediu apenas para que o homem jejuasse de um pequeno fruto, e ele desobedeceu. E por conta disso, a gente está vivendo o que está vivendo hoje. Então, em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra de Deus, receba essa orientação do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Procure jejuar. Isso o próprio Jesus Cristo nos ensinou e nos deixou o exemplo para que nós cumpríssemos, para que nós fizéssemos isso. Ele falou que quando ele fosse assunto aos céus, quando ele não estivesse mais aqui, nós precisaríamos jejuar. Ele falou isso para os seus discípulos, e nós também somos discípulos de Cristo nos tempos atuais. Então, em nome de Jesus, volte a jejuar também. Procure fazer aquilo que agrada a Deus. O jejum além de trazer benefícios físicos, vai te trazer um poder, uma unção sobrenatural, uma força extraordinária para você poder vencer as forças das trevas, porque o inimigo não está de brincadeira na nossa nação, irmãos. Então, eu quero deixar essa palavra de Deus aqui para a vida de vocês, e que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, e que Deus tenha misericórdia da nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.